são estruturas compostas por elementos rígidos, aos quais damos o nome de barras e nós, que utiliza a forma básica de um triângulo para criar um conjunto tridimensional de alta eficiência estrutural. As suas barras e nós suportam cargas axiais, de tração ou compressão e têm a capacidade de distribuí-las no espaço, criando um sistema eficiente quando calculado de maneira apropriada. Obrigado, Patrícia. As treliças são construídas com materiais que ofereçam alguma resistência mecânica, tais como madeira ou metal. No caso da madeira temos, por exemplo, esta treliça Howe, com apoio no banzo inferior, as suas diagonais são comprimidas e os seus montantes tracionados. Aqui temos uma treliça com os banzos superiores em partes inclinadas. Esta treliça é também conhecida por tesoura de duas meias águas. No caso das treliças metálicas, temos aqui no nosso primeiro exemplo uma treliça Pratt, com apoio no banzo inferior. As suas diagonais externas e os seus montantes são comprimidos. As diagonais internas são tracionadas. O nosso último exemplo é uma treliça em capa, com apoio no banzo inferior. Os seus painéis são subdivididos de forma a obterem diagonais de 45 graus. Obrigado, Luís. Vamos falar de barras de esforço nulo. Em estruturas do tipo treliças, sob certas configurações, existem barras que não suportam cargas. Estas barras são chamadas de barras de esforço nulo. E para que servem estas barras? Conforme poderemos verificar no exemplo mais à frente, estas barras são usadas para aumentar a estabilidade da própria estrutura. E como identificar as barras de esforço nulo? Existem dois métodos. O primeiro é através do método de cálculo, onde serão aplicadas as equações de equilíbrio e onde poderemos ver mais à frente nos exemplos a dar pelo meu colega Jorge. O segundo método é através do método de rápido de inspeção visual, o método que vamos avaliar já de seguida. E como devemos proceder para que, através do método de inspeção visual, identificar quais as barras de esforço nulo? É simples. Devemos avaliar a nossa estrutura nó a nó e ter em consideração todos os nós que tenham até 3 barras. Identificados esses nós, existem 3 passos que deverão ser seguidos para podermos identificar quais as barras de esforço nulo da nossa estrutura. O ponto número 1 é o seguinte. Se no nó existirem apenas 2 barras, e sendo que o ângulo entre estas barras seja diferente de 180 graus, e não havendo qualquer carga externa aplicada nesse mesmo nó, então essas 2 barras são barras de esforço nulo. Conforme poderemos verificar aqui no nó C, isolamos o nó e fazemos o cálculo através da situação de equilíbrio do próprio nó, em que fazemos o somatório de forças em X e o somatório de forças em Y e vamos ver facilmente que ambas as barras terão um valor igual a zero, logo serão barras de esforço nulo. O segundo passo a ter em consideração é, num nó em que existam 2 barras, havendo uma força, uma carga exterior aplicada nesse nó, conforme se aplica no nó A, sendo essa força colinear com uma das barras, então a outra barra existente no nó será uma barra de esforço nulo. Poderemos verificar aqui que a força de 10 kN aplicada sobre nó A é perfeitamente colinear com a barra AD. Logo, a barra AB é uma barra de esforço nulo. De igual forma, a barra BC, sendo colinear com a barra AB, é também uma barra de esforço nulo. O terceiro ponto, e último, é o seguinte. No nó, em que existam 3 barras interligadas, se 2 dessas barras forem colineares, logo a terceira barra será uma barra de esforço nulo. No exemplo, podemos verificar que a barra AB e a barra BC são barras colineares. Logo, a barra BD será uma barra de esforço nulo. Temos agora o exemplo de uma estrutura, que poderia ser uma ponte, onde existem 3 barras de esforço nulo. Podemos ver que no nó B, onde estão aplicadas 3 barras, sendo 2 delas colineares, a barra BF será uma barra de esforço nulo. Contudo, se aplicarmos uma força externa num destes nós, conforme verificamos agora, no nó B e no nó D, estas barras, que antigamente eram barras de esforço nulo, ou seja, a barra BF era uma barra de esforço nulo e a barra BH era uma barra de esforço nulo, deixam de o ser, porque o nó que foi alvo de análise deixou de ter 3 barras ou 3 forças e passou a ter 4. No entanto, a barra CG mantém-se uma barra de esforço nulo. Vemos agora, em jeito de exemplo, aproveitando as mesmas forças, que as barras, agora azul, são barras que estão em compressão devido
às três forças de 10 kN aplicadas nos nós B, C e D. De igual forma, estas barras agora a vermelho são barras de tração. Vamos ver um pequeno exemplo de uma deformada virtual da estrutura, de forma exagerada, mas é para que percebam o que queremos passar, do efeito da estrutura ou o efeito que estas forças poderão ter na estrutura. Assim, verificamos que no tracejado temos uma deformada virtual da própria estrutura. Ora bem, se verificarmos, a barra CG, sendo uma barra de esforço nulo, existe nesta estrutura precisamente para evitar que esta estrutura se deforme. De igual forma, caso o projetista assim o tivesse entendido, poderia ser considerada uma barra BI ou uma barra DJ para impedir as deformadas verificadas neste mesmo exemplo. Conforme foi mencionado pelo Fábio anteriormente, vou apresentar um dos dois métodos que podem ser utilizados para o cálculo dos esforços nas barras das treliças. Antes de passar à exemplificação do método das secções, gostaria de mencionar que, em ambos os métodos, o primeiro passo será sempre calcular as reações nos apoios da treliça. Então esta será a nossa treliça de exemplo, em que temos dois apoios com rótula, um fixo e um móvel, e temos ainda duas forças atuantes em dois nós. Substituindo os apoios pelas referidas reações, temos três incógnitas para calcular. Utilizando o cálculo da tangente, vamos obter o ângulo formado entre as barras. De seguida, passamos ao cálculo das equações de equilíbrio. Então, fazendo o somatório de momentos em A, vamos obter a reação RBY. Fazendo o somatório de forças em Y, vamos obter a reação RAY. E fazendo o somatório de forças em X, vamos obter a reação RAX. Encontramos então as três reações que tínhamos como incógnitas. De mencionar ainda que temos duas barras de esforço nulo que irão desaparecer dos nossos cálculos. Passemos então à exemplificação do método das secções. Assim, iremos cortar a barra B1 e B2 neste sentido, a barra B4, B3 e B2 neste sentido, a barra B7 e B6 neste sentido e, por fim, a barra B4, B5 e B6 neste sentido. Do primeiro seccionamento da treliça resulta um corte nas barras B1 e B2. Utilizando a parte esquerda do corte, verificamos que temos que decompor a barra B1 nas suas componentes X e Y. De seguida, fazemos o somatório das forças em Y e obtemos o esforço da barra B1. Fazendo o somatório de forças em X, obtemos o esforço da barra B2. No segundo seccionamento, verificamos que é feito um corte nas barras B4, B3 e B2. Serão estas as utilizadas para os cálculos. Pela mesma razão que na barra B1, teremos que decompor a barra B3 nas suas componentes X e Y. Passando aos cálculos das equações de equilíbrio, vamos optar por calcular o somatório de momentos no nó C, uma vez que será o local para onde convergem os esforços das barras B3 e B2 e onde a força de 6 kN é colinear com o nó, ficando assim o cálculo do momento reduzido a uma incógnita, que será o esforço da barra B4. Assim, desta equação resulta um esforço de compressão da barra B4. Fazendo o somatório de forças em Y, obtemos o esforço da barra B3. No terceiro seccionamento da treliça, resulta um corte nas barras B7 e B6. Utilizando a parte direita do corte, verificamos que temos de decompor a barra B7 nas suas componentes X e Y. De seguida, fazemos o somatório de forças em Y e obtemos o esforço da barra B7. Fazendo o somatório de forças em X, obtemos o esforço da barra B6. No último seccionamento, vamos cortar a treliça nas barras B4, B5 e B6 e utilizar a parte direita do corte para os cálculos. Decompondo a barra B5 nas componentes X e Y e efetuando o somatório de forças em Y, vamos obter o esforço da última barra que nos falta calcular. Da nossa treliça exemplo, verificamos que as barras B2, B3, B5 e B6 estão em tração e as barras B1, B4 e B7 em compressão.
Concluímos assim o cálculo dos esforços nas barras de uma treliça pelo método das secções. De mencionar que este método é bastante útil para determinar esforços em barras de treliças de grande dimensão.